A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo a todos. E, primeiramente, deixa eu me apresentar. Sou o pastor William, sou irmão do presbítero Tom. E aí fui convidado esta manhã para ministrar a escola bíblica dominical, online e presencial. E nós vamos falar sobre o tema O Espírito Santo na vida do crente. Eu estou na IEV desde o ano passado, voltei para a IEV. Eu frequentei a IEV de 2003 a 2006. E quando eu saí, deixei um presente para vocês, foi o Tom. Esse ano eu completo 17 anos de ordenação pastoral. E estou aqui para colaborar com os irmãos. Espero que nós tenhamos um tempinho agora nesse domingo proveitoso de estudarmos a palavra de Deus. Primeiramente, eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos para que nós possamos orar a Deus, pedir que Ele ilumine nossas mentes, para que nós possamos entender aquilo que a lição quer propor para nós esta manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de abrir as Escrituras, de abrir a palavra e aprender de Ti, através do Espírito Santo, que inspirou estas palavras para nos guiar, nos instruir e tornar a nossa vida mais próxima da Tua. Quero te pedir que o Senhor abençoe a cada irmão que está nos assistindo, que o Senhor ouça os pedidos do seu coração, que o Senhor entre com a providência necessária na vida de cada um, mas principalmente nesse momento, ilumina a nossa mente para que possamos entender a Tua verdade. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Alguém aqui essa manhã se preocupou assim, quando ele acordou e falou: será que eu estou respirando? Ou passou na sua cabeça assim: que bom que eu estou respirando. E quando você estava vindo para a igreja ou indo para se assentar na tela do seu computador para assistir, ou no seu celular, você pensou: estou respirando, estou respirando. Alguém de vocês pensou nisso? Queria que você pensasse um pouco. Ou alguém pensou assim: nossa, preciso respirar mais, estou respirando muito pouco. Eu creio que 95% das pessoas que estão nos assistindo não pensaram, nem se preocuparam hoje se estão respirando ou não. Por quê? Porque respirar é algo normal para nós. É algo que ninguém mais se preocupa, é nosso cotidiano. Ninguém está prestando atenção se está ou não com o ar dentro dos pulmões. Simplesmente você está respirando. O ser humano, ele tem de 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Eu te pergunto, você fica contando nesse minuto? Será que eu respirei de 20 movimentos respiratórios? Alguém já fez isso? Aí se você pensar em uma hora, 60 minutos vezes 20, nós temos aí 1.200 movimentos respiratórios. E num dia nós chegamos a ter, em média, 28.800 movimentos respiratórios. Eu creio que ninguém parou para pensar e ninguém se preocupou com isso. Se está tendo esse movimento respiratório, 28.800 movimentos respiratórios. Seria loucura nós ficarmos inculcados com isso no dia a dia. E por que nós não ficamos preocupados se estamos respirando ou não? Porque respirar é inerente às pessoas que estão vivas, às pessoas que estão com saúde, não somente as pessoas, a todo ser vivo, ele respira. Isso é natural, se torna natural. Quando nós nos preocupamos com o ar que respiramos?
Nós nos preocupamos com o ar que respiramos quando nós estamos doentes ou por alguma ocasião que compromete a questão do ar. Por exemplo, com fumaça, quando um lugar, nosso nariz está obstruído, tampado por alguém ou por alguma coisa, ou por algum lugar fechado que tem pouca passagem de ar. Então nós começamos a nos preocupar em relação ao ar. Eu, no ano de 2016, eu tive a oportunidade de socorrer uma família, morava num condomínio no Jardim Conceição, em Osasco, e, resumindo, o apartamento do primeiro andar estava pegando fogo, eu arrombei a porta, na hora que eu entrei, eu não consegui ficar 15 segundos. A fumaça tomou conta, eu não consegui respirar, me faltou ar. Então o que eu fiz? Eu saí, inspirei muito ar e fui engateando por baixo, que a fumaça estava suspensa no ar. Eu consegui desligar o fogo que estava sobre uma panela. Saí novamente, respirei de novo, consegui entrar num cômodo, abri a janela para espaçar o ar. Saí novamente, fiz isso umas 4 vezes. E eu pude sentir a dificuldade que é respirar fumaça quando não se tem ar puro. Quando nós passamos por esse tipo de dificuldade, nós sentimos a necessidade de nos preocuparmos com o ar. Quem teve Covid pode falar com propriedade, ou quem tem problemas respiratórios, como bronquite, asma. Todos sabem que perdi minha mãe por Covid, e no último dia dela, antes de ir do hospital, ela fala, tô com dificuldade de respirar. Eu nunca passei por isso, com a dificuldade de respirar. Mas eu já tive crise de ansiedade, e o ar estava aqui, e eu achava que não estava conseguindo respirar. É difícil nós nos preocuparmos com o ar que respiramos, se nós não temos nenhum tipo desses problemas que eu relatei. Porque é normal para cada um de nós respirar. Mas aí você pode perguntar, William, quando é que nós nos preocupamos também em ter mais ar? Bom, quando nós temos que realizar alguma tarefa que exige um esforço maior, ou algum desafio, fora do nosso normal, do nosso cotidiano, nós nos preocupamos em ter mais ar. Como o caso que eu contei, que eu fui apagar o fogo lá do incêndio no apartamento, eu me preocupei de tomar mais ar. Ou quando você vai numa piscina, você quer atravessar por mergulho, ou quer atravessar um rio, ou na praia ali, você toma um pouco mais de ar, porque você tem um desafio a cumprir, e aquele desafio requer mais ar. Quando nós vamos encher um balão de ar, quando eu vou correr, você puxa mais o ar e começa a correr. Quando você vai pular. Ocasiões especiais que são fora das nossas rotinas, e aí nos pedem que nós tenhamos um pouco mais de ar dentro de nós. Fora isso, fora essas situações, fora da nossa rotina, fora essas dificuldades de saúde ou da qualidade do ar, nós respiramos normalmente, não nos preocupamos se estamos respirando ou não. Você não fica aqui perguntando, será que eu estou respirando? Você simplesmente está assistindo essa aula e você está respirando. Mas por que eu estou falando tanto do ar? O propósito dessa lição, nesta manhã, é que nós crentes tenhamos a percepção que a presença do Espírito Santo em nós diariamente é real. E nós temos que crer que o Espírito Santo está mais próximo de nós do que o ar que respiramos. Como é importante diferenciar o momento que nós estamos respirando e o momento que nós precisamos ter mais ar. Existe uma diferença grande entre o ar e o Espírito Santo, que o ar está fora, eu tenho que trazê-lo para dentro de mim, mas o Espírito Santo está dentro de nós. E de toda a lição, eu quero que você preste atenção em algo, que isso fique na sua mente, que você tenha a percepção que o Espírito Santo de Deus,
Ele está mais próximo de você do que o ar que você respira. Se o ar que nós respiramos se torna natural para nós, o Espírito Santo de Deus em nossa vida tem que ser algo natural para o crente e para o cristão. Agora, se nós pegarmos a reflexão que eu fiz sobre o ar e trocarmos pelo papel do Espírito Santo, nós podemos pensar assim: alguém acordou hoje e se perguntou, será que eu tenho o Espírito Santo? Puxa, como é bom sentir o Espírito Santo de Deus. Aí você acordou e pensou assim, será que o Espírito Santo quer que eu vá para a igreja hoje? E aí você se arrumou e no meio da sua casa você pensou assim, será que o Espírito Santo quer que eu trate a minha esposa, o meu esposo, meus filhos bem hoje? E aí você pega o carro para vir para a igreja e aí você pensou assim, será que o Espírito Santo quer que eu passe o farol vermelho? Será que o Espírito Santo quer que eu acelere? Será que o Espírito Santo quer que eu corte essa pessoa? Será que o Espírito Santo quer que eu xingue alguém quando alguém me cortar e causar um acidente? Creio que a maioria de vocês não pensou nisso. Mas simplesmente você fez tudo isso. Você acordou de manhã e você foi para a igreja. E você acordou e olhou para sua família e falou, poxa, eu amo meus filhos, amo minha esposa, amo meu esposo. Vou tratá-los bem. Você pegou o seu carro e por mais atrasado que talvez você estivesse para vir para a igreja, você falou, não vou passar no farol vermelho. E se alguém te fechar, você também não vai xingar. Poxa, eu não vou xingar, não vou perder minha bênção hoje. Você pensou tudo isso e você realizou e praticou tudo isso de uma forma natural. Por quê? Porque simplesmente o Espírito Santo de Deus está em você, guiando você de forma natural. O grande problema é que nós confundimos muitas vezes a ação do Espírito de Deus em nós com algo sobrenatural, místico, que eu tenho que arrepiar, que eu tenho que pular, que eu tenho que cantar, que eu tenho que orar em línguas, que eu tenho que profetizar, que eu tenho que arrepiar, eu tenho que gritar, eu tenho que cair no chão, eu tenho que espumar. Muitas vezes nós confundimos a ação do Espírito Santo, que deveria ser algo natural na vida do cristão, com coisas místicas e sobrenaturais. E achamos que o Espírito Santo só está em nós quando nós praticamos coisas místicas e sobrenaturais. Sim, eu creio que o Espírito Santo age em nós em coisas sobrenaturais, em momentos sobrenaturais que são exigidos de nós. Mas o normal e o natural é que o Espírito Santo está em nós a cada momento, nos guiando nas nossas ações. Eu não preciso arrepiar ou orar em línguas para saber que eu não devo trair a minha esposa. Eu não preciso receber uma profecia para saber que eu tenho que trabalhar e honrar meu patrão. Eu não preciso cair no chão, rolar, estremecer, para saber que eu não devo brigar e não devo mentir. Tudo isso o Espírito Santo está agindo em mim de maneira natural. Só que o que acontece? Imagina, pensando na questão do ar, se acharmos que o Espírito Santo só está conosco, será que ele está comigo? Será que ele está comigo? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu não tenho o Espírito Santo? E aí começa a ficar angustiado com isso. Imagina só se você enchesse o pulmão de ar. Ai, vou assistir televisão. Vou comer. A cada segundo, a cada momento. Ai, vou andar. Vou atravessar. Vou olhar aqui para um livro. Começasse a se esforçar para encher o pulmão de ar com capacidade, como se você fosse nadar, como se você fosse subir um monte de escadas, como se fosse correr. Se você fizer esse exercício na sua casa, você vai ver que rapidamente você vai ficar cansado. Vai começar a ficar angustiado. Vai te dar fadiga. Você vai ter a percepção que você não está respirando direito.
Porque você está enchendo o ar que não é necessário para aquele momento. E aí começa a gerar ansiedade. Começa a gerar angústia. E aí começa a trazer desânimo para você. Perceba que quando nós temos sintomas de ansiedade ou de falta de ar, que são psicológicos, ou estamos nervosos, os médicos dizem: pare, respire devagar, respire aos poucos. E quando nós começamos a respirar normal, devagar, aos poucos, de forma natural, a angústia vai passando e você consegue realizar as atividades normalmente. Mas eu pergunto para você, por que fazemos isso com o Espírito Santo em relação à nossa vida? Achamos que toda hora temos que nos encher do Espírito Santo porque queremos viver coisas sobrenaturais e extraordinárias. Mas nem sempre o nosso cotidiano são cheios de coisas sobrenaturais e extraordinárias. E aí nós começamos a nos esforçar, achando que não temos o Espírito Santo suficientemente. E que precisamos nos esforçar, precisamos fazer jejum, precisamos ir no monte, precisamos fazer ano bíblico, precisamos fazer uma série de coisas. Tudo isso que eu estou falando é bom. É importante. Mas quando nós começamos a nos esforçar somente para isso e achar que não temos o Espírito Santo, nós começamos a ter frustração, cansaço espiritual e enfraquecimento na fé, porque você acha que você é um fracassado, simplesmente as coisas não acontecem. E tudo isso acontece porque simplesmente nós não entendemos que o Espírito Santo de Deus está em nós, que nós já fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E principalmente nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus tem um objetivo primário em nossa vida. Então vamos para a Bíblia, entender qual é o objetivo primário. Eu vou te dizer, o objetivo primário do Espírito Santo não é fazer coisas sobrenaturais e extraordinárias em nossa vida. Vamos para a Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo está condenado. Tenho muito mais que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Nesses versos, o Senhor Jesus está explicando a principal função do Espírito Santo de Deus, que não é orar em línguas, que não é trazer profecias, que não é fazer você arrepiar, que não é você ficar pulando, saltando. Tudo isso o Espírito Santo faz, mas não é a função principal dele. A função principal dele é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esses 3 itens nós estamos falando do quê? Salvação. Depois, guiar o crente em toda a verdade, anunciar o que está por vir, glorificar a Jesus e torná-lo conhecido. Vida diária. Então o Espírito Santo, ele vem ser o ponto principal dentro da nossa salvação, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a partir do momento que nós somos convencidos, ele nos sela e nós somos salvos. E ele começa a guiar a nossa vida. E aí é o tema da nossa lição. O Espírito Santo na vida do crente. E aí o Espírito Santo na vida do crente, ele nos guia em toda a verdade. Ele anuncia o que está por vir. Ele glorifica Jesus através da nossa vida. E ele
torna Jesus conhecido para nós. Percebeu? A principal função do Espírito Santo é essa. O crente passa a ser então a moradia do Espírito Santo de Deus. Como está escrito em 1 Coríntios 6,19, quando diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, e que habita em vocês e que lhes foi dado, e que vocês não são de si mesmos? Eu vou falar uma coisa aqui sem criar polêmica, eu respeito. Mas eu fico encabulado quando eu vejo as pessoas falando: nós pedimos a presença do Espírito Santo aqui. Poxa, o Espírito Santo está com você. Ele está aqui. Ele está aí no seu coração. Nós não precisamos convidá-lo para vir à igreja. Porque se o Espírito Santo está na igreja, é porque você está lá. Porque ele não mora dentro do templo, do prédio da IEV. Mas ele mora no meu e no seu coração. E quando eu vou para a igreja, então o Espírito Santo está lá. É claro que nós podemos pedir para que ele se manifeste naquele lugar, com seu poder, com seus dons. Mas quando nós chamamos, Espírito Santo, vem aqui, nós esquecemos que ele já está dentro de nós. Mas vamos prosseguir. Nós passamos a ser morada do Espírito Santo de Deus. E aí eu tenho uma pergunta para você. Pode ter salvação sem o Espírito Santo? E outra pergunta, para que você pense aí. O crente, ele passa por todas essas experiências com o Espírito Santo de uma única vez? Quais experiências que estou falando? Do convencimento do pecado, da justiça, do juízo, de ser guiado em toda a verdade, de saber o que está por vir, de glorificar a Jesus e tornar a sua vida conhecida? Quero que você pense. Se nós passamos por tudo isso de uma só vez. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é: não existe crente salvo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Algum dia, quando você percebeu que você precisava de Jesus, foi o Espírito Santo que chamou você. Não existe salvação sem o Espírito Santo estar atuando. Então, quando você foi desperto para aceitar a Jesus, para entregar a sua vida a Jesus, não foi porque você é bonzinho, porque você teve um insight e falou: caramba, eu vou procurar Jesus. Não. Foi porque o Espírito Santo já estava dentro de você e ele te chamou de uma forma eficaz. E essa chamada eficaz é que trouxe você a reconhecer o pecado, a justiça e o juízo. E quando o Espírito Santo veio sobre você, ele te selou como garantia de salvação. Onde está escrito isso, pastor? Efésios 1, do verso 11 ao 14, diz assim: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então você veja bem, o apóstolo Paulo está falando aqui, quando nós fomos escolhidos, quando nós fomos predestinados por Deus para recebermos a salvação, de acordo com a sua vontade, não com a nossa, nós recebemos e cremos e ouvimos as palavras da verdade do Evangelho, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e aí Paulo fala que é a garantia, é o penhor da nossa salvação, da nossa redenção, daqueles que pertencem a Deus. Então, o primeiro ponto é: não existe salvação sem o Espírito Santo. Todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Então, às vezes a gente fala: agora você aceitou Jesus, você tem que buscar o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo? Irmãos, ele recebeu o Espírito Santo, porque senão ele não tinha aceitado Jesus. Ok? Ele exerce os dons do Espírito Santo. Aí é um outro assunto. Mas o Espírito Santo está na vida do cristão no momento que ele percebe que precisa de Jesus, porque ele foi convencido do pecado, da justiça e do juízo.
Uma vez que nós recebemos a salvação, nós fomos convencidos do pecado, e aí começa a vida diária. A vida diária que traz experiências que algumas vão ser sobrenaturais e outras experiências vão ser naturais, e tem que ser naturais, irmãos, no nosso dia a dia, assim como o ar que nós respiramos. Primeiro, o Espírito Santo ilumina a vida do crente. Quando ele escreveu através do apóstolo Paulo em Romanos 12:2, não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele nos ilumina ao ponto de transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus para nossas vidas. Então, primeira coisa, o Espírito Santo no dia a dia, ele ilumina a nossa mente. Ele quer transformar a nossa mente e nos iluminar para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Em 2 Coríntios 3, 16 e 18 diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então o Espírito Santo do Senhor é que, quando ele nos converte, ele tira um véu dos nossos olhos e aí nos faz contemplar a glória de Deus. E quando nós contemplamos a glória de Deus através de Jesus, através do Espírito Santo, nós somos transformados na imagem, começamos a ser transformados com a glória do Senhor. Dia a dia, nós vamos sendo transformados com a glória do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele ilumina a vida do crente no nosso dia a dia. E isso é importante para que ele nos guie em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos mostra a verdade. Quando o Espírito Santo nos fala a verdade, e João 16,3 diz que quando o Espírito Santo da verdade vier, ele guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas do que ouvir e anunciará o que está por vir. O Espírito Santo de Deus nos guia na verdade. E quando ele nos guia, ele guia a nossa vida. Quando nós vamos fazer algum negócio. Sabe, eu aprendi com o pastor Edinho, que agora está no Paraná, que a primeira voz é sempre do Espírito Santo. Ele fala, não faça ou vai. Aí a gente começa a pensar com a nossa alma, e aí começa a ter dúvidas, começa a dizer, será que eu faço, será que eu não faço, tal. Mas repare um pouquinho, toda vez que você for fazer algo, a primeira voz sempre é do Espírito Santo. A Bíblia prometeu que ele nos guiaria em toda a verdade, para entendermos o que é certo, o que é errado. E se mesmo assim nós não ouvirmos a sua voz, que é a primeira que fala no nosso coração, e nós nos desviarmos, imediatamente ele traz a nós o conhecimento do pecado, da justiça e do juízo de novo. Quando eu faço coisas erradas, na hora eu falo, puxa, por que eu fiz isso? E às vezes continuo fazendo, mas o Espírito Santo está ali falando, está errado, para com isso. Ele está ali convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso até não dar ouvidos a ele, mas ele fala. Não acontece o mesmo com você? O Espírito Santo ensina na vida do crente as verdades de Deus. Outro, o Espírito Santo guia o crente em qual caminho ir, em qual caminho andar. Nós vemos isso na vida de Paulo, quando ele tinha que ir para uma cidade, o Espírito Santo fazia ele ir para outra. Nós vemos isso na vida de muitas pessoas que andam com Deus e que andaram com o Senhor Jesus, sendo guiados do que fazer, o que não fazer, quando eu vou fechar um negócio, quando eu devo ter qualquer ação. O Espírito de Deus, ele sempre nos guia de forma natural. Estou chegando ao fim dessa lição,
mas eu gostaria que você entendesse. A principal função do Espírito Santo na vida do crente é conhecê-lo do pecado, da justiça e do juízo, guiar em toda a verdade, tornar Jesus conhecido e que Jesus seja glorificado através dele em nossas vidas. Isso não tem nada de sobrenatural, isso é natural. E quando nós falamos da vida do crente, você deve também entender que isso deve ser natural na sua vida. Em alguns momentos e em situações especiais, Deus vai te usar sobrenaturalmente, orando por cura, trazendo uma revelação, trazendo uma profecia. Quando você estiver na intimidade com Ele, traz até um êxtase, porque eu não estou falando para você ser frio aqui. Estou dizendo que em ocasiões sobrenaturais e necessárias, o Espírito Santo de Deus agirá sobrenatural na sua vida. Assim, quando você vai atravessar uma piscina, você se enche na plenitude do ar para você atravessar aquela piscina porque é necessário. O Espírito Santo de Deus também vai te encher da plenitude dele para que você faça obras sobrenaturais. Mas perceba, no dia a dia, de forma natural, você tem o Espírito Santo em você. Você reconhece quando você está errando. Você reconhece que precisa de Jesus. Você reconhece que o Espírito Santo guia você. Ouça ele te guiar. Ouça ele te orientar. Ouça ele te mostrar os caminhos. Porque com isso você consegue a cada momento ser guiado em toda a verdade. E a cada momento viver uma vida natural com o Espírito Santo. O crente e o Espírito Santo é tão natural quanto a nossa respiração. O nosso andar com o Espírito Santo de Deus deve ser mais próximo de nós do que o ar que nós respiramos. Que Deus abençoe você, desmistifique a ação do Espírito Santo na sua vida. Assim como você não se preocupa se você está respirando ou não, mas você respira naturalmente, viva sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus de maneira natural. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um bom dia.